muita coisa para a gente aprender, então é impossível ser superficial com o direito previdenciário, mesmo numa aula gratuita. Vamos iniciar, e o tema dessa aula que eu quis trazer é dominando a carreira previdenciária. O que eu, como uma advogada previdenciária, né, iniciante na carreira, ou estou migrando de uma carreira para outra, ou Fran, eu já atuo em outra área e quero vivenciar o direito previdenciário. O que eu preciso dominar para conseguir fazer um bom atendimento previdenciário? O que eu preciso dominar para conseguir me desenvolver na carreira, para conseguir fazer um bom processo administrativo, para conseguir ter êxitos nas minhas demandas, né? Porque eu acredito que o principal objetivo de um advogado é ter êxito em todas as suas demandas. E o foco dessa aula de hoje é esse, é demonstrar para vocês que não é um caminho difícil, não é um caminho tortuoso. Eu queria ter tido alguém, confesso, no início da minha carreira, para me passar e falar, Fran, o caminho das pedras é esse aqui. Eu não teria batido tanto minha cabeça, mas faz parte, né? E o motivo desse curso, dessa aula, é esse, gente. Eu quero transmitir para as pessoas aquilo que não me foi transmitido quando eu iniciei. Eu queria ter alguém que fizesse o que eu estou fazendo hoje. E o motivo da construção desse curso é essa, transmitir para os advogados que estão iniciando que é possível, sim, ser um bom advogado na área de direito previdenciário, sem inicialmente precisar ter um conhecimento tão denso. Sabemos que no direito previdenciário tudo muda muito rápido, então precisamos, sim, estar atentos a tudo que acontece, mas você pode iniciar advogando sem precisar ser um Teodoro Agostinho, sem ser uma professora Priscila, os tops aí de direito previdenciário. Dá para começar e ganhar dinheiro com previdenciário. Antes de entrar um pouquinho, eu gostaria de trazer um pouco da minha história, muito rápido. Eu prometo que eu vou contar minha história em 60 segundos, só para você não fechar aqui e fazer outra coisa, tá? Eu comecei minha atuação em direito previdenciário desde 2016, eu ainda estava na faculdade, mas eu já comecei a estudar direito previdenciário desde lá. Eu prestei o concurso do INSS na época, consegui passar, mas me classifiquei muito abaixo. Descobri que eu me apaixonei pelo direito previdenciário quando eu comecei a ver as possibilidades de mudar a vida das pessoas através do direito previdenciário. E aí eu passei 2 anos na 7ª vara da Justiça Federal, fazendo sentenças, fazendo decisões, tudo em direito previdenciário, e eu pude entender como esse mundo, para mim, que era o fantástico mundo, né, funcionava na prática. Era muito sofrimento, muita dor para quem pleiteava o benefício, e eu dei a sorte de cair em uma vara em que o juiz, Dr. Wilson, hoje ele já é desembargador, ele era um juiz extremamente humano, e ele tinha esse olhar humano que o direito previdenciário exige. E de lá para cá, eu trabalhei em alguns escritórios previdenciários até iniciar a minha atuação autônoma no auge da pandemia, em pleno 2020, e foi nesse mesmo ano que eu iniciei as minhas parcerias previdenciárias. Hoje eu acredito que eu tenho as 5 a 6 parcerias previdenciárias com escritórios que não fazem previdenciário, e eu faço essa parte previdenciária desses escritórios, tudo fruto mesmo de trabalho, de estudo e de muito networking. O que vai, assim, abrir os seus caminhos é o networking, e nós vamos falar sobre isso. Além de tudo isso, hoje eu tenho a honra de participar da Comissão de Direito Previdenciário da Subseção de Camaçari, também sou membro do IBDP, que é o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, muito importante, muito conceituado, que atua em diversas causas, como Amigos Curi. Também, além da minha pós em previdenciário, eu sou especialista em benefícios por incapacidade e em aposentadorias especiais. E a cerejinha do bolo, eu sou sócia, juntamente com a doutora Francilene, do escritório Santos e Santos Advocacia, e convido a todas vocês que estão aqui comigo, que eu sei que todo mundo daqui de Salvador, vir aqui tomar um café com a gente, vocês estão super convidadas. Vamos agora para o que interessa, sem mais conversa.
Gente, eu trago aqui o basicão do direito material. O que é, Fran, esse basicão do direito material? São os 4 temas que você precisa dominar no direito previdenciário para você conseguir fazer um bom atendimento, para você conseguir desenvolver um bom processo administrativo, um bom processo judicial. São esses 4 tópicos aqui. Se você consegue dominar esses 4 tópicos, você pode não ter um conhecimento denso em pensão por morte, um conhecimento denso em uma aposentadoria especial para o médico que atuou como contribuinte individual, como empregado, não importa. Se você tem esses conhecimentos aqui que eu estou trazendo, que vamos iniciar agora aqui, você vai conseguir desenvolver facilmente um atendimento. Primeiro, a gente começa pelos tipos de beneficiários. Quem são os beneficiários do INSS? Você sabe? Você sabe que existem 2 categorias, segurados e dependentes. Dentro dos segurados, nós temos os segurados obrigatórios e os segurados não obrigatórios. Dentro dos segurados obrigatórios, nós temos 5 tipos de segurados obrigatórios. Nós temos o empregado, que é aquele equiparado ao artigo 3 da CLT, artigo 12 da Lei 8.212, inciso 1, empregado. Lá vai estar elencado o rol de todas aquelas pessoas que se enquadram como empregado, tá certo? Temos também empregado doméstico, inciso 2. Quem é essa figura do empregado doméstico? É aquele indivíduo que vai prestar um serviço, um trabalho no âmbito de economia familiar, sem fins lucrativos, tá certo? A gente tem a terceira figura, que é o contribuinte individual, que é toda aquela pessoa que desenvolve uma atividade remunerada, porém não tem vínculo empregatício com aquela pessoa que poderá ser física, que poderá também ser jurídica, que ela está ali prestando aquele serviço. Nós também temos a figura do segurado especial, que é aquela pessoa que vai desenvolver um trabalho no campo, um trabalho de pescador artesanal, um artesão, um seringueiro, as marisqueiras. Todas essas pessoas, elas têm uma peculiaridade, elas têm algo em comum. O que é, Fran, em comum que essas pessoas têm? Elas desenvolvem a sua atividade ou individual ou em regime de economia familiar. O que é o regime de economia familiar? Ela desenvolve essa atividade junto com a sua família, junto com a sua esposa e junto com os seus filhos. Por fim, nós temos a figura do trabalhador avulso. Quem é o trabalhador avulso? É aquele indivíduo que vai prestar um serviço a uma empresa, porém, ele não é contratado de carteira assinada e ele precisa de um ente para intermediar a mão de obra dele. E quem é que faz isso? O sindicato ou o órgão gestor de mão de obra. Aqui está o trabalhador avulso. Aqui eu represento o sindicato ou órgão de gestor da mão de obra, e aqui a empresa. O trabalhador avulso, ele não vai se comunicar com a empresa. Ele vai precisar de alguém para intermediar esse serviço. Embora ele não seja um trabalhador de carteira assinada, resguardado, ele tem todos os direitos equivalentes a alguém que trabalha de carteira assinada. E o segurado não obrigatório, que é a figura do segurado facultativo, que é aquela pessoa que contribui por livre e espontânea vontade do INSS. Aqui, eu gostaria de destacar o segurado facultativo de baixa renda. Por quê? Nós temos alguns entraves que estão surgindo em relação a essa figura. Primeiro, considerar-se baixa renda a título de segurado facultativo para recolher nessa categoria quem recebe até 2 salários mínimos. Tá certo, gente? Qual é, Fran, a benefício que eu tenho em recolher como segurado de baixa renda? Você recolhe com a alíquota de 5%. Mas aí o que acontece? Muitas pessoas estão recolhendo sobre essa alíquota sem ter a seguinte informação. Quando a pessoa dá entrada para receber a aposentadoria por idade, ela se depara com indeferimento. Ela vai dizer, poxa, mas eu contribuí com facultativo de baixa renda. Porém, naquele momento que ela contribui como facultativo de baixa renda, ela precisa ter o CAD único. Se ela não tem registro no CAD único naquele momento,
todas aquelas contribuições, gente, serão desconsideradas. Tá? Eu peguei recentemente um caso assim, em que a pessoa ela teve as contribuições feitas abaixo do mínimo desconsideradas. Fran, e nesse caso, o que é que a pessoa faz? Bom, ela tem apenas uma saída. Ou ela deixa duas, ou ela deixa para lá, perde o tempo mesmo, ou ela complementa o valor da alíquota. Tá? Hoje, de alíquotas, nós temos essas três. A alíquota de 5%, a alíquota de 11% e a alíquota de 20%. Geralmente, quem recolhe sobre a alíquota de 5%, como segurado facultativo de baixa renda, ele vai complementar para a alíquota de 11%. E aí, depois dessa complementação, essa contribuição, ela passará a ser considerada, tá certo? Por fim, aqui, nós temos os dependentes. Quem são os dependentes, Fran? Os dependentes, eles estão ligados diretamente ao segurado. São aquelas pessoas que, no momento, um exemplo aqui da pensão por morte, do óbito, do companheiro, da companheira, do pai, do filho, ela terá direito a acessar os benefícios, tá? E aí nós temos a figura do companheiro, do cônjuge, dos filhos, dos pais e dos irmãos. Todas essas pessoas, elas figuram como dependentes de algum segurado do INSS. Vamos correr. Além desses tipos de beneficiários, nós também precisamos dominar os benefícios e os serviços. Aqui a gente, infelizmente, não tem como esgotar todos os benefícios e serviços que o INSS oferece, são muitos, tá? Mas eu vou pincelar duas categorias para vocês. Eu trouxe duas, mas eu vou pincelar três. O pessoal vai saber se você vai disponibilizar o slide. Vou. Gente, esse slide eu vou enviar o material para o e-mail de todo mundo, tá certo? Que se inscreveu para assistir a aula, tanto aí no Instagram. Quem não está inscrito, manda para mim, por favor, no direct. Fran, eu quero o slide da aula, que eu vou disponibilizar o slide sim para vocês, tá bom? Aqui eu divido os benefícios do INSS em três categorias: aposentadorias programáveis, benefícios por incapacidade e proteção à família e à maternidade. Nesse primeiro ponto, nós temos todos os benefícios que envolvem algum tipo de aposentadoria. Aposentadoria por idade, por tempo, aposentadoria especial, aposentadoria do professor, aposentadoria ao portador de deficiência, tá? Benefícios por incapacidade, auxílio-doença, auxílio-acidente, que é aquele benefício para o indivíduo que ele fica com alguma sequela após finalizar o prazo do recebimento do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez, e aposentadoria por invalidez. Benefícios de proteção à família. Nós temos 4. Salário maternidade, auxílio reclusão, salário família e pensão por morte. Tá certo? A carência. Terceiro ponto aqui importante que nós precisamos dominar como advogado previdenciarista. Fran, o que é carência? Carência é um número mínimo de contribuições que o INSS vai exigir para que o segurado ele tenha acesso a determinados benefícios. E aqui é importante porque você vai ter que estudar isso aqui. Eu não vou ter como trazer para você todas as carências de todos os benefícios, mas aqui, como é o basicão, eu vou trazer o básico para você, tá certo? A aposentadoria por idade. Tem muito cliente que chega achando que para aposentar por idade basta ter a idade. Não, ele também precisa ter o tempo de contribuição. Nesse caso aqui, antes da reforma da Previdência, 15 anos, tanto para homem quanto para mulher. Após a reforma da Previdência, o homem que ele se filiar, após a reforma da Previdência, ele vai ter que contribuir 20 anos e ele tem que ter esse mínimo de 20 anos para ter acesso à aposentadoria por idade, tá? A aposentadoria por tempo, que essa nomenclatura foi extinta com a reforma da Previdência, por quê? Todas as aposentadorias passaram a ser aposentadorias programáveis. Como assim, Fran? Eu dependo de 2 ou mais requisitos para ter acesso a essas aposentadorias, tá? Mas, em via de regra, quem ainda está se aposentando, na regra de transição, precisa ter 30 anos de contribuição se for mulher e 35 anos de contribuição se for homem. E aí, como é que eu calculo a carência nesses casos? Nos casos de 15 anos de contribuição, 180 meses de carência. A carência, ela é contada mês a mês. E aí, uma outra dúvida que chega muito para mim é a seguinte, Fran, eu posso recolher tudo de vez?
E aí eu recolhendo tudo de vez, eu vou ter direito ao benefício. Isso acontece muito nos casos de auxílio-doença, em doenças que exigem uma carência mínima de 12 meses de contribuição. E aí o cliente, ele vai pesquisar na internet, ele vê que precisa de 12 meses, mas é 12 meses recolhendo mês a mês, né? Não é fazer aquela salada de fruta, colocar tudo ali no mesmo pote e fazer, não. Aí você precisa explicar. Olha, cliente, olha, seu João, olha, dona Maria, é mês a mês que o senhor precisa contribuir. Não dá para recolher tudo de vez. Se acontecer isso, gente, esse período, ele será contado como tempo de contribuição, tá? Mas ele não será contado como carência. E isso acontece não só no auxílio-doença, isso também acontece em algumas aposentadorias. Tem muitas pessoas aí ensinando para os segurados do INSS recolher contribuições em atraso, recolher. Eu tenho muito cuidado com isso. Eu só indico a um cliente recolher contribuição em atraso depois de fazer uma análise do caso dele, porque ele pode pagar essas contribuições e essas contribuições não serem computadas como carência. E aí vai ser dinheiro jogado fora. Tem que ter muito cuidado com isso, tá certo? E, além disso, dentro da carência, existe um rol de benefícios que são isentos de carência, tá? Eu vou trazer um exemplo aqui para vocês de um problema de saúde mesmo, de uma patologia, que ela não está no rol, mas que ela foi reconhecida por jurisprudência. Um caso aqui do escritório, que inclusive a doutora Francilene que fez. Nós temos um cliente que ele tem diabetes e que ele teve mutilação. O que é que acontece? A diabetes por si só, ela não isenta de carência. Porém, a diabetes com mutilação, ela isenta de carência. Então, assim, Fran, como é que eu vou saber dessa informação? Estudando, pesquisando. O advogado previdenciarista, ele vai precisar estar o tempo todo nesse naipe, nessa pegada, estudando e pesquisando, tá certo? Por fim, aqui, nesse quarteto, temos o período de graça. O que é o período de graça? É a extensão da qualidade de segurado. É aquele período em que o segurado não vai estar contribuindo, mas ele vai estar coberto pelo INSS, ele vai estar resguardado pelo INSS, ele vai sofrer um acidente, ele vai ter acesso ao auxílio-doença, ele pode falecer, a família dele vai ter acesso à pensão por morte. E aqui eu consigo estender esse período de graça até por 36 meses, até por 3 anos. Fran, e como é que isso funciona? Pronto, vamos trazer aqui um trabalhador que ele está trabalhando de carteira assinada. Ele é demitido no dia, vamos supor que ele é demitido hoje, 13 de janeiro de 2024. Automaticamente, ele adquire 12 meses de carência. E aí ele vai estar resguardado até 13 de janeiro de 2025. E essa carência dele, ela poderá estender por mais 12 meses, se ele conseguir provar a situação dele de desemprego. Mas como é que prova a situação de desemprego? Nós somos advogados e precisamos ser treinados para criar provas, tá? Existem muitas formas. A maneira número 1, você pode pedir a essa pessoa prints de conversas que ela teve com empresas, com recrutadores, e-mails enviados para pedir currículo, o cadastro dessa pessoa no Cine. Tudo isso é prova de que ela estava desempregada, mas que estava correndo atrás ali. E aí, se eu consigo provar isso, lá no INSS inicialmente, a gente está trazendo aqui uma situação ideal de um processo administrativo. Eu estendo a minha carência por mais 12 meses. E ao invés desse meu cliente ficar segurado até 13 de janeiro de 2025, isso aí vai para 2026. É sério, Fran? É sério, Fran. E como é que eu faço para estender mais 12 meses esse período de graça? Aí o buraco é mais embaixo. Para eu conseguir estender mais 12 meses e fechar 36 meses, esse meu cliente, ele precisa ter 120 contribuições contínuas, ou se descontínuas, ele não pode ter perdido a qualidade de segurado entre o momento que ele parou de contribuir e outro. Eu vou repetir. Para conseguir ter mais 12 meses de carência e fechar o ciclo dos 36 meses, o meu cliente precisa ter 120 contribuições. E essas contribuições precisam ser contínuas. Se as contribuições forem espaçadas, ele trabalhou 2 anos na empresa, ficou 1 ano desempregado, voltou a trabalhar. Esses períodos em que ele não estava desenvolvendo nenhuma atividade laborativa, ele precisa estar resguardado pelo INSS, ou seja, ele não pode ter perdido a qualidade de segurado.
Estando tudo ok, esse cliente vai ter aí 36 meses de período de graça. Gente, esse aqui foi o primeiro bloco. Se você é um advogado previdenciarista e você domina isso aqui, você consegue ter segurança para realizar um atendimento previdenciário de sucesso, para você construir um processo administrativo e até mesmo para você avançar para a parte judicial, tá bom? O segundo ponto que eu queria abordar com vocês, que é muito importante para você construir uma carreira previdenciária, e eu até já dei um spoiler, é criar uma estratégia de prospecção. Existem várias formas de você prospectar clientes. E aqui eu vou trazer algumas que eu faço. Eu vou compartilhar com vocês aquilo que eu, Franciane, faço na minha vida. Eu não vou trazer aqui a experiência do outro, não, é a minha experiência. Quando eu comecei na carreira, eu não tinha cliente. O que foi que você fez, Fran? Vou ser bem sincera, eu fui para o Jus Brasil, gente. Os meus primeiros clientes foram do Jus Brasil. Porém, hoje, a realidade hoje do Jus Brasil está muito complicada. Hoje você não consegue encontrar bons clientes como na minha época. E aí, a minha primeira ação, que eu dei entrada na Justiça Federal, eu tenho como provar a vocês, foi de uma cliente do Jus Brasil, e a gente ganhou o processo. Inclusive, o RPV dela saiu essa semana. Ela nem lembrava mais do RPV. Eu liguei para ela. Ela, doutora, eu já tinha esquecido desse dinheiro. Eu falei, manda o Pix aí que eu vou te passar a sua parte. Então, assim, eu comecei assim. E depois, indicação. Eu falava para todo mundo, para esses meus primeiros clientes, você conhece alguém que tem algum problema de saúde? Você conhece alguém que tem um marido que faleceu? Eu começava, literalmente, como a gente fala aqui em Salvador, né, a queixar as pessoas. Eu queixava mesmo, porque, gente, se eu não queixasse, eu não ia ter cliente. Eu comecei a advogar no auge da pandemia. E aí, no final de 2020, eu consegui a minha primeira parceria com o escritório aqui de Salvador, que não faz previdenciário. Eles não fazem previdenciário até hoje, porque quem faz a parte previdenciária do escritório até hoje sou eu. Foi a minha primeira parceria. E daí, gente, as coisas foram andando, foram fluindo. O que também deu uma guinada na minha vida foi investir. Eu sei que isso é chato, mas eu preciso falar. No meu Instagram. Investir no Instagram é muito importante. Você ter uma imagem. O nosso Instagram já é a nossa vitrine. E mais um ponto que eu vou falar, o que mudou muito também foi o meu posicionamento. Depois que eu passei a me posicionar como advogada previdenciária, as coisas mudaram muito para mim. Né? O professor Salomão, ele costuma falar muito uma coisa, e eu acho interessante, eu quero compartilhar com vocês aqui. Ele fala o seguinte: o seu vizinho do seu apartamento, ou se você mora em casa, sabe que você é advogado previdenciarista? O porteiro do seu prédio sabe que você é advogado previdenciarista? O Uber que você pega todo dia, ou o Uber que você pega quando vai no shopping, o Uber Glace que você pegou de para cá, sabe que você é advogado previdenciarista? Você está entendendo? São coisas simples, mas a gente, às vezes, eu já tive várias pessoas, Fran também assim, minha sócia que está aqui do meu lado, que a gente tem um cliente ali, porque a gente se apresenta, a gente conversa. Ah, eu tenho um problema na coluna, eu tenho um laudo médico, meu filho tem TDAH, meu filho tem autismo, rapaz, venha que a gente vai aposentar. Tem muitos clientes que eu consegui assim, gente, sendo bem sincera. Fora que, assim, a sua família também vai ser a maior fonte de propagação de você como profissional. Não tenha inimigos na sua família. Por favor, seja amigo de todo mundo, porque é a propaganda boca a boca que mais funciona, tá? Depois do Jus Brasil, os meus primeiros clientes que eu tive foram pessoas da minha família. E aí eu fui desenvolvendo. Não tive peixada, gente. Não tive lista de cliente. Não conhecia nenhum juiz, nenhum procurador, nenhum desembargador. Não conhecia ninguém. Conheço alguns hoje, mas deles lá eu cá. Tudo que a gente construiu foi com a base de muito estudo, muito esforço e batendo muita cabeça e ralando, tá certo? Uma outra estratégia bacana de prospecção, falando agora em rede social, personalize a abordagem para o seu cliente na rede social. Como assim, Fran? Você postou um vídeo, você fez uma postagem no Instagram, a pessoa respondeu, pô, doutora, bacana, não sei o quê. Fala com aquela pessoa no direct. Olha, fulano, vi que você respondeu ali, fez um comentário na minha postagem. Obrigada por ter comentado. Eu advogo na área previdenciarista. Toma aqui meu número. Se você souber de alguém que tem um filho assim, gente, você precisa não ter preguiça.
Se você tiver preguiça, você não vai ganhar dinheiro. Advogado preguiçoso não ganha dinheiro. O que vai fazer você ganhar dinheiro é você não ser preguiçoso, tá certo? Networking, marketing pessoal na advocacia. Eu falei disso já até indiretamente, né? O network é muito importante. Por isso que eu quis fazer essa proposta de uma aula presencial, porque aqui você iria conhecer pessoas, você vai trocar conhecimento. Quando acabar essa aula, que a gente vai socializar, a gente vai conversar aqui, trocar ideias, e daqui podem surgir outras coisas para você. Então, o digital é bom, pô, Fran, o digital é massa, como a gente fala aqui em Salvador, né? O digital é massa, mas assim, ó, networking, gente, não faz no digital não, viu? Todos os networkings que eu fiz até hoje na minha vida foi presencial, exceto um, que é uma parceira que eu tenho em Lauro de Freitas, doutora Gabriela Vilas Boas, que ela me achou no Instagram, mas a gente se conheceu presencialmente, entendeu? Então, assim, o digital é bom, mas o gostoso mesmo é a gente estar aqui no presencial fazendo essas conexões. E aí, eu trouxe uma pergunta muito importante, porque tem alguns colegas que não é da área de direito previdenciário, que quando chega um cliente para eles, eles falam assim, ô Fran, tem um cliente aqui me procurando, é da área de previdenciário, eu faço o quê? E minha pergunta é essa, o cliente chegou, e agora? Você que está aqui me assistindo, sabe o que fazer quando um cliente te procura, e ele é da área de direito previdenciário? Isso acontece muito com o Frank, e chegam uns clientes mirabolantes para ele, com as dúvidas mirabolantes, e aí a gente tem que saber desenrolar. E aí a gente tem que saber responder. A primeira coisa que eu coloquei aqui, eu trouxe 4 passos. Primeiro, como chegar na cobrança da consulta? Como preparar o cliente para o atendimento? Como fechar contrato e como construir a estratégia do caso. Esse aqui são os 4 passos. Gente, que hora é essa? Porque meu relógio aqui está parado em 9h59. Ah, que susto. Eu achei que já era mais. Porque eu estou correndo, vocês estão percebendo, né? Como chegar na cobrança da consulta? Eu vou contar para vocês como é que eu cobro consulta dos meus clientes aqui. A gente tem várias estratégias, sendo bem sincera. Eu vou trazer uma assertiva e que dá muito certo. Qual é? Chega um cliente ele procurando. Aí ele vai falar, você fala assim, ó, seu João, seu José, seu Francisco, seu Pedro, se não for você que marca o atendimento, se tiver outra pessoa que marca para você, mas por você mesmo, eu vou falar o seguinte, eu faço assim com o meu cliente. Às vezes é a gente que marca, mas eu digo que é alguém responsável. Eu falo assim, ó, a pessoa responsável do escritório por marcar o atendimento vai entrar em contato com o senhor para passar a data e horário para o senhor fazer seu atendimento. E se o senhor prefere presencial online? Aí, geralmente a Ludmila, a estagiária daqui que faz isso, ela manda o dia da semana e o horário. Quando o cliente fala assim, eu quero sexta-feira, 11 horas da manhã, online. Aí a gente fala, olha, seu Francisco, o valor da nossa consulta é R$350. O valor da nossa consulta é R$400. Depende muito do tipo do problema da pessoa. Aí, gente, você não vai dizer para o cliente como é que ele vai pagar, se ele não vai pagar. Não, você vai esperar o cliente dizer a você. Se o cliente não falar nada, aí você vai dizer assim, pronto, dá um tempinho para ele processar. Então, eu vou agendar aqui, sexta-feira, 11 horas. Vou passar o Pix do escritório para o senhor, o Pix da doutora, ou o meu Pix, para o senhor fazer o pagamento e te espero sexta-feira, 11 horas. Gente, se o cliente não falar nada, ele fala, não, doutora, tudo bem, tá certo, manda o Pix, aí eu vou pagar. Ele vai pagar. Fran, mas eu tenho medo de cobrar e o cliente procurar outra pessoa. Como é que eu faço? Eu não quero espantar o cliente, eu não tenho tanta experiência. Vamos aqui desenvolver. Se o cliente deixa você no vácuo, porque isso acontece, o cliente deixa você no vácuo. O cliente fala assim, vou pensar. Você aí tem que ter algo que a gente chama quebra de objeções. Primeiro, se o cliente lhe deixou no vácuo, ou é porque ele está pensando, ou ele vai conversar com a mulher, se for homem, homem vai conversar com mulher, e mulher vai conversar com o marido. Ou às vezes a mãe vai conversar com o filho. Você dá um tempo para a pessoa, não fique igual aquele chato, não. Dá um tempinho. Passou uns 30 minutos, a pessoa não respondeu, você fala assim, oi, Franciane, ficou alguma dúvida sobre o valor? Deixa mesmo, não é, Dani?
Oi, Franciane, ficou alguma dúvida sobre o valor da consulta? A pessoa vai ter que lhe responder. A pessoa vai lhe responder. Se a pessoa disser, ô, doutora Gleice, vamos supor que Gleice é advogada e eu sou a cliente. Fala assim, Gleice, eu preciso pensar. Eu preciso conversar com meu filho. Aí Gleice vai dizer assim, não quer que a senhora precisa pensar? Eu posso te ajudar? Aí ele vai dizer, poxa, Gleice, nesse momento agora, eu não tenho 400, 300, 200, R$ 100 para pagar. Aí você vai falar assim, tá bom, a senhora consegue pagar esse valor parcelado? O cliente vai dizer, poxa, Gleice, nem parcelado eu consigo. Ou, Gleice, eu consigo pagar parcelado. Tá. A senhora consegue pagar parcelado? Vamos supor que a gente cobrou 350. A senhora consegue pagar parcelado de 3 vezes, de 4 vezes? Tá, eu consigo. Tá bom. Aqui no escritório a gente tem uma política de que quando a gente divide o valor, a gente aumenta um pouquinho. Tem algum problema? Não. Então pode ficar 4 parcelas de R$ 100? Pode. Porque quem paga 350 paga 400. Quem paga 200 paga 100, paga 300. E assim sucessivamente. Você vai desenvolver. Se o cliente falar assim, doutora, eu tô mais liso do que outra coisa. Se me botar de cabeça para baixo, não cai nada. Você vai dizer, pronto. Você vai explicar para o cliente que você cobra consulta, porém, no caso dele, você vai deixar essa consulta para ser cobrada no êxito. Mas aí, nesses casos, como é que a gente faz? Eu só atendo o cliente com contrato assinado. Porque eu posso atender e ele sumir e desaparecer. E aí? Eu perdi meu tempo, perdi meu espaço, o tempo que eu poderia estar fazendo outra coisa, eu estou atendendo aquele cliente. Então, assim, se o cliente, gente, não pagar a consulta, amarre o cliente a você. Faça o contrato, coloque lá bem específico. Consulta será paga no momento da implementação do benefício, do pagamento da primeira parcela do salário de benefício. Coloque lá bem claro isso. Porque quando ele receber a primeira parcela, 350, R$ 400 é seu. Você está entendendo? E se você cobrou um valor muito abaixo, tipo assim, R$ 200, você pode falar assim, olha, Franciane, já que você só vai poder pagar no final do processo, o valor da consulta vai para R$ 500. Gente, não tem problema. O cliente que quer fechar com você, ele vai fechar, mas você vai precisar passar essa segurança para ele, tá bom? Pronto, vamos lá. Finalizamos essa parte aqui. Como chegar na cobrança da consulta? Alguém aqui tem dúvida sobre isso aqui que eu falei, sobre essa questão da cobrança de consulta? Se tiver, pode falar, abrir o áudio aí e falar. Não tem problema nenhum, viu? Sintam-se à vontade. Vamos lá. Como preparar o cliente para o atendimento presencial online? Gente, eu confesso que eu não faço mais isso aqui. Esse pré-atendimento previdenciário. Você vai ver que a prática vai lhe levar de verdade à perfeição. E aí você, na primeira conversa com o cliente, você já vai saber tudo do cliente, sem precisar o cliente lhe passar tantas informações. Doutora Francilene é assim. O cliente conversa com ela 10 minutos, ela já sabe da vida toda da pessoa. Eu falo assim, rapaz, ela é. Aí o que acontece? Se você não tem experiência em previdenciário, o cliente te procura no WhatsApp e você tem que fazer perguntas chaves para ele. Eu tenho, inclusive, gente, um material que eu vou deixar à disposição de vocês, que eu trago as principais perguntas que você precisa fazer no pré-atendimento, a depender do tipo do benefício, tá? Mas a primeira pergunta, gente, de todas que eu faço é: o benefício, o atendimento é para você ou é para outra pessoa? Porque já aconteceu de eu conversar com a pessoa, trocar a maior ideia, a pessoa diz assim, mas o atendimento é para minha mãe, o atendimento é para o meu pai. E aí você perdeu ali 10, 20, às vezes 1 hora do seu tempo, conversando com alguém que o atendimento não é nem para ela. Você não tem que conquistar ela, você tem que conquistar a pessoa que, de fato, você vai prestar o serviço. E aí, a depender do tipo do benefício ou serviço, você vai delinear as suas perguntas. É homem ou mulher? Qual a idade? Já contribuiu para o INSS? Tem alguma doença? Tem algum diagnóstico agora ou anterior? Se trabalha, qual a função que desenvolve? Sempre trabalhou nessa função? Teve algum acidente de trabalho em alguma empresa? Teve alguma doença relacionada ao trabalho? Tudo isso você vai ter que perguntar. E uma outra coisa clássica: cliente previdenciário lhe procurou, exceto se for criança e adolescente. CNIS e carteira de trabalho. Você precisa desses 2 documentos. Sem esses dois documentos, não avance. Sem esses 2 documentos, não avance. Tá certo?
Fechamento de contrato. Fique à vontade, Alana. Oi, Fran. Bom dia, gente. Eu tenho uma dúvida. No caso, se por acaso o cliente ele nunca trabalhou de carteira assinada, como é que Sim. funciona nessa situação? Olha, nesse caso em que o cliente... Eu vou falar aqui sua dúvida, porque eu estou transmitindo na live. A dúvida de Alana foi a seguinte: se o cliente nunca na vida dele trabalhou de carteira assinada, como é que a gente procede? Aqui a gente pode ter dois cenários. Primeira coisa que você precisa saber: esse cliente, ele é urbano ou é rural? Se ele for um cliente rural, a gente tem a possibilidade de uma aposentadoria rural, mesmo sem contribuição, tá? A gente consegue aposentar ele. Se ele for urbano, a gente só tem a possibilidade do LOAS, se ele nunca tiver contribuído. Mas aí tem o porém do LOAS, né? Que se ele não tiver 65 anos, independente de ser homem ou mulher, a gente não consegue o benefício para ele pela modalidade idoso. A gente só vai conseguir se ele tiver algum problema de saúde, alguma doença que incapacita ele de longo prazo, tá? Ele tem que estar naquela condição de doente, de debilitado, de incapacitado por, no mínimo, 2 anos. Entendeu, Alana? Perfeito, Fran. Obrigada. De nada, minha linda. Vamos prosseguir. Como que eu faço o fechamento de contrato? Gente, isso aqui é uma aula de umas 2 horas para eu contar a você as minhas técnicas que eu uso para fechar contrato. Mas, assim, geralmente, nós temos 3 tipos de clientes. Tem o cliente quente, o cliente morno, mais calado que é para cá, e o cliente frio. Quem é o cliente quente? Quem é que pode me dizer aí? Eu vou começar a pedir a interação de vocês. Quem sabe quem é o cliente quente? Ô, Fran, responda aí, Fran, vá. Quem é o cliente quente? Gleice. Gleice está aqui, gente, na minha frente, não é possível. Pode responder. Não precisa ter medo de errar, não, gente, pelo amor de Deus. Oxente. É o cliente que faz várias perguntas, é? O cliente que toda hora manda mensagem ou liga o tempo todo. A situação toda, ele já lhe entrega tudo, já lhe manda os documentos, já lhe manda desesperado, tá desesperado. Ele manda tudo. É tipo assim, aquele cliente que tá puxando os cabelos. Todos os relatórios, você pergunta presencial, online, ele fala, eu tô aqui embaixo. Onde é, doutora? Adorei as respostas de vocês. E tem outra, ele coloca na mensagem assim, doutora, já pode colocar aqui o valor dos seus honorários. Isso, tem cliente que é assim. Perfeito. Gente, o cliente quente é aquela pessoa que tem 99% de chance de fechar com você. E quem é essa pessoa? 100% das vezes é o cliente que vem por indicação. Sim. Por indicação de alguém que já foi seu cliente, ou de alguém que é seu cliente, ou indicação de alguém que te conhece. E esse cliente que vem por indicação, ele já tem uma relação de confiança pré-existente com a pessoa que te indicou. Então, ele já vem sentar com você com a certeza de que vai fechar com você, independente do valor que você vai cobrar. Esses clientes cobrem a consulta. Porque a chance deles pagarem é muito grande, porque eles já vão ver assim, não, essa advogada foi fulana que me indicou. Minha amiga de confiança. Fulana não ia me indicar uma pessoa que não fosse de confiança. Ele já vem para você confiando em você. Ele nem te conhece, nunca lhe viu. Ele confia em você. Porque ele não confia em você. Ele confia na pessoa que indicou você. Porque ele sabe que se der alguma coisa errada, ele vai procurar quem indicou. Você entendeu a lógica? Os clientes que eu cobro consulta e que paga, a maioria são esses clientes que vêm de indicação, de amigos, de irmãos da igreja, de colegas que eu conheço, de colegas de profissão também, da minha própria família, entendeu? São os clientes que mais pagam atendimento e que mais pagam mesmo no momento de entrada no processo, tá? Os clientes mornos, quem sabe dizer? Aquele cliente que está na dúvida ainda. Também. Cliente morno Não passa muita certeza. é um cliente, na realidade, que ele já vai falando, eu só quero uma informação. E a pessoa Essa quer é uma boa. informação. Essa é boa. É só informação só. E aí, Dani, qual é esse cliente morno, Dani? Fala aí pra gente.
A Alana também. O Pedro. cliente morno é que quer informação, não fecha com a pessoa e toda hora vem de forma dúvida. distorcida querendo puxar alguma coisa, entendeu? Aquele cliente morno esperto. Para mim é isso. A nomenclatura dele, minha irmã, é essa. Cliente morno esperto. Fran, é possível Disse tudo aí. falou. É possível converter o cliente morno em um cliente quente, sim. Existem algumas estratégias e isso a gente precisa estudar vendas. O bom advogado, gente, é o advogado que sabe vender. Eu aprendi isso com um cara muito top, lá em 2020, quando eu comecei. Sigam ele no Instagram de verdade. Ele não é professor, ele entrega dicas valiosas no Instagram dele. O nome dele é Rômulo Araújo. Eu trabalhei para o escritório dele lá em Mato Grosso. E eu chamei ele de professor, porque ele entrega tanto. E foi ele a primeira pessoa que falou assim, Fran, você quer ser uma boa advogada, quer ter cliente, aprenda a vender. Um bom advogado, gente, é aquele que sabe vender. É aquele que sabe conquistar o cliente. E aí, como é que eu converto um cliente quente para um cliente morno? Eu preciso chamar esse cliente para um atendimento. Eu preciso convencer que ele precisa tanto de mim, que se ele não vir comigo, ele nunca vai conseguir ter aquele benefício dele concedido. E aí, quando ele viu com aquela conversinha mole, doutor, eu só quero tirar uma dúvida. Menino, um negócio simples, eu quero falar com você. Aí você falou assim, olha, vou usar o exemplo aqui, olha, seu Rômulo. Para o senhor pode até parecer simples, mas o senhor sabia que se eu te der a informação errada, eu posso prejudicar no futuro o senhor, quando o senhor for pedir seu benefício ao INSS, ele falar assim, é mesmo, doutora? Falou assim, se ele der a informação errada aqui agora, o senhor pode se atrapalhar todo, e lá na frente, quando você for pedir seu benefício, é capaz do senhor ter que trabalhar mais uns 2, 3 anos. E eu não vou, seu Pedro, eu não vou, seu João, seu José, fazer isso com o senhor. Isso é irresponsabilidade. Se o senhor quiser, a gente marca um atendimento e a gente conversa. E aí você vai falar, eu falo da sua consulta, mas antes disso, você precisa mostrar o seu valor para o cliente. Não é você que precisa do cliente, é o cliente que precisa de você. Você precisa demonstrar isso sutilmente nas suas palavras. Quando ele vir, é só uma duvidazinha. É porque eu vi um vídeo na internet. Aí você vai dizer, olha, esse advogado que fez esse vídeo, ele fez esse vídeo para passar uma informação. Mas para aprofundar nesse tema, é uma outra questão. Se o senhor buscar esse advogado que gravou esse vídeo para tirar a dúvida, oriunda do vídeo dele, ele vai precisar marcar um atendimento com o senhor. Porque o seu caso é diferente dos 100 outros casos que vai chegar depois do senhor. Então, eu não posso te responder, seu Pedro, de forma genérica, porque o senhor é um cliente único. O seu caso é único, a sua situação é única. Então, eu preciso que o senhor venha comigo no atendimento. E aí, gente, se esse cliente estiver muito resistente para pagar atendimento, você pode fazer o seguinte. Você fala assim, olha, seu Pedro, aqui no nosso escritório, a gente tem uma modalidade de 30 minutos de atendimento, que é o atendimento que eu vou te ouvir, e a gente vai conversar bem rapidamente. O senhor tem interesse? E aí, esse cliente morno esperto, ele vai querer, gente, esse atendimento de 30 minutos. Porque ele vai se achar mais esperto do que você. Ele vai achar que você vai dar a informação que ele precisa. Esse atendimento vai ser para quê? Para você colher mais informações dele e encurralar ele nas próprias informações que ele está passando para você. Você vai mostrar para ele mais ainda o quanto ele precisa de você. Se ele for apenas um curioso, ele vai cair fora. Ele não vai querer ficar para fazer esse atendimento. E aí você já descarta uma pessoa que, de fato, não vai lhe trazer nada. Tá certo? E quem são os clientes frios? Geralmente, os clientes frios são aqueles clientes que chegam através das redes sociais, né? Através de anúncios que a gente faz, através de impulsionamento no Instagram. E aí são pessoas que você vai conquistar ela de verdade pelo digital. Ela vai fechar contrato com você porque ela vai ver e falar assim, rapaz, doutora Franciane, ela tem um conteúdo legal, eu me identifico com a forma que Fran fala. Aí ela vai entrar no Instagram de Alana, ela fala assim, poxa, eu não gostei muito assim de doutora Fran, não, achei a doutora Fran muito maloqueira, sei lá, achei a doutora Fran brinca muito, eu gostei mais de Alana, que tem um perfil mais sério.
Aí ela vai entrar no perfil de Dani. Ah, eu gostei de Dani. Dani me transmite uma paz. Ou seja, o cliente, gente, ele vai nos escolher do digital. O cliente do digital, ele vai escolher o perfil do profissional que ele mais vai se identificar. E isso é inteiramente normal. Outra coisa muito importante. Os clientes, eu já ouvi muito isso, Fran, cliente não liga não se você está arrumada ou se você não está arrumada. Se você está com a roupa assim, uma camisa branca básica, sabe, camisa polo básica, de calça jeans e uma coisa assim, gente, o cliente liga assim. Essa história foi criada, não sei por quem, tá? Eu não vou aqui dar nome aos bois, mas assim, foi aquele diabinho que fica do lado aqui do ouvido da pessoa, para querer que o advogado ele não se posicione nas suas vestimentas, no modo que usa o cabelo, numa imagem, uma maquiagem sóbria. Se você não gosta de unha vermelha como eu, que eu adoro unha vermelha, você não precisa pintar só de vermelho, gente. Mas é importante cuidar da aparência. Eu vou dizer uma coisa para vocês. A aparência muda tudo. A aparência, infelizmente, a gente vive em um mundo, vamos falar a verdade, sem hipocrisia, que as pessoas vivem de aparência. Então, infelizmente, a nossa aparência... Eu não tenho roupas caríssimas, minhas roupas são roupas normais, simples. Mas é só você saber se vestir bem. O cliente, ele vai ligar assim. Vai ter cliente que vai preferir um estilo de advogado mais despojado, mas vai ter outros que vai ter... Eu não sou aquela toda engravatada, arrumada, não. Eu tenho um estilo mais casual. Mas isso importa, isso faz a diferença. Por fim, construção de estratégia. Você atendeu, fechou o contrato, recebeu o dinheiro da sua consulta, a melhor coisa é receber dinheiro de consulta, é maravilhoso. Melhor até do que receber um honorário no final. Você precisa construir a melhor estratégia para definir o seu caso. Frei precisa de estratégia em processo previdenciário? Precisa. Às vezes um cliente chega para você, ele já deu entrada em diversos pedidos administrativos. Você vai pegar, já aconteceu isso comigo, de pegar cliente que já tinha 10 pedidos administrativos. 10. E detalhe, pedidos assim, loucura. Era aposentadoria, era não sei o que. Eu falava, gente, o que aconteceu com essa pessoa? E aí você vai precisar construir um bom processo administrativo. Para que quando você vá para o judicial, você tenha robustez, gente, você tenha embasamento. Eu vou contar um caso prático de um processo que aconteceu comigo. Uma cliente, ela tinha dado entrada sozinha no processo administrativo de pensão por morte. Tá? Deixa eu beber água aqui. Só que aí o INSS abriu uma exigência. Qual foi a exigência que o INSS abriu? Apresentar certidão de casamento atualizada. Por quê? A certidão de casamento dela era de 1982. Então, estava aquele papel bem velho, sabe? E a INSS não aceitou. Aí eu meti o louco, eu falei assim, eu não vou abrir um novo processo, não, eu vou com esse mesmo, para dar entrada na justiça. O INSS alegou falta de interesse de agir por não cumprimento de exigência. E aí, sabe o que foi que eu fiz? Eu meti o louco, eu recorri, porque eu sou dessas. E aí eu acabei criando uma jurisprudência que não tinha ainda no tribunal em relação a isso, que era que a obrigação é do INSS explicar para o segurado ou para o dependente como ele deve criar aquela prova. Olhe a jurisprudência criada, muito maléfica para o INSS. Porque o INSS, a gente não tem nem funcionário suficiente para analisar os benefícios e dirá e explicar. Então, assim, eu não imaginava lá atrás, quando eu dei entrada nesse processo, que ia acontecer isso. O processo teve a Alana Derizada, né, Alana? E aí, o que acontece? Já teve a publicação do acórdão, o acórdão já desceu, a sentença, o desembargador mandou anular a sentença e o processo voltar para a parte de instrução probatória, né? E aí agora vai ter todo aquele rito de ouvir testemunha e tal. E nesse interim, o que foi que eu fiz? Eu dei entrada em um novo processo administrativo, com a certidão de casamento atualizada. O que acontece? A cliente está recebendo o benefício dela, gente, enquanto o processo está tramitando na justiça, para ela receber agora só o retroativo. Entendeu como é que funciona? Quando você pega um caso, você não pode, vou fazer aqui do jeito que minha mente acha que é.
Não. Estude, analise todas as possibilidades que você pode ter naquele caso. Porque você pode estar perdendo dinheiro, você pode estar deixando dinheiro na mesa, se você não criar uma boa estratégia, tá certo? Vamos avançar aqui. Para finalizar, gente, eu trouxe aqui algo que eu sou apaixonada. Eu amo petição inicial bem feita. E aí eu trouxe uma petição inicial minha quando eu iniciei na advocacia. Vergonha, gente. Por favor, não me critiquem, tá? E aí eu trouxe aqui o que não fazer na petição inicial. Isso aqui, gente, é muito importante. Eu trouxe apenas 3 coisas de um universo, de uma imensidão, que eu poderia trazer aqui muita coisa. Fran, como foi que você criou esse olhar mais criterioso para a petição inicial? Eu fui controller jurídico de um escritório. Eu só corrigi a petição inicial e planejamento. Então, eu precisava ser muito dinâmica naquilo que eu estava fazendo. E aí, eu comecei a ter um olhar mais apurado para a petição inicial. E aí, eu criei uma forma de construir uma petição inicial objetiva, clara, direto ao ponto. Mas antes, eu vou trazer aqui o que não fazer primeiro. Não ter clareza nas palavras, nas frases, naquilo que você vai trazer na sua petição. Ponto 2. Citar texto de lei. Fran sabe aqui que eu odeio petição inicial, qualquer coisa, com aquele artigo 12 da lei, um negócio desse tamanho, que nem cabe na página. Valor da causa fixado no salário mínimo. Por favor, não faz isso, porque você pode perder lá na frente honorários sucumbenciais, quando você fixa o valor da sua causa no salário mínimo, tá? 3 pontos aqui. E aí eu trouxe aqui, gente, como eu fazia a minha petição antes. Não me critiquem, por favor. Eu trazia, tá vendo? Um textinho assim, bem padrão. Trazia uma jurisprudência maior que eu sou pequena. Aí eu citava, assim, um artigo de lei, achando que o juiz não sabia o que estava escrito no artigo de lei. Olha para isso, gente. Meu Deus, coitada de mim, né? Pois é, Fran, fazer uma petição assim é errado? Não, não é errado, tá certo? Mas qual é o objetivo da nossa aula de hoje? É fazer você mudar o seu olhar sobre o direito previdenciário e ver que você pode ser um advogado dinâmico, ser um advogado moderno. Os juízes estão cansados de petições assim, gente. Quando eu estava lá na 7ª vara, sabe o que os servidores falavam para mim? Fran, só leia os fatos e os pedidos. Eu não li a fundamentação jurídica. Então, para que eu vou colocar texto de lei? Para que eu vou colocar essa jurisprudência do tamanho do jegue aqui? Não precisa. Jurisprudência, gente, eu só coloco agora nas minhas petições. Se for algum tema que esteja em discussão no STF, se é algum tema que está pendente de julgamento, e as jurisprudências que eu trago são as jurisprudências do STF, do STJ, súmula vinculante, é muito importante, súmula do STF, do STJ, ou, por exemplo, se é algum tema que a discussão em sede de recursal de 2º grau é muito grande, como, por exemplo, aposentadoria de motorista, aposentadoria de cobrador, é um tema que ainda está em muita discussão. Então, o tribunal decide de uma forma, um tribunal decide de outra. O que é que eu faço? Eu faço um compilado daquilo que vai me servir para trazer no meu processo. Tá bom? Eu não faço mais petição inicial assim. Eu juro para vocês que eu não faço. E Fran está aqui para provar que é verdade. Agora eu trouxe aqui, ó, como fazer a petição inicial. Primeira coisa, você precisa facilitar a vida de quem vai analisar o seu processo. Como é que eu facilito? Mastigando as informações. Primeira coisa, crie um quadro sinótico. O que é o quadro sinótico? É o resumo do seu caso. Qual é o benefício em discussão? Qual é o assunto? Qual é a questão controvertida? O número benefício? A data que deu entrada no INSS? A renda mensal inicial? Qual é a idade? Quais são as principais provas aqui desse processo? Tem gratuidade da justiça? Tem perícia? É porque esse caso que eu peguei foi um caso de aposentadoria por tempo de contribuição com conversão de tempo especial em comum.
Então, aqui, eu não coloquei perícia médica e também não coloquei prioridade de tramitação, porque não tem prioridade. Mas, assim, o resumo do meu caso eu trago aqui. E, principalmente, esse valor da causa. Gente, olha que valor da causa maravilhoso. Imagine você ganhar uma sucumbência de 10% em cima disso aí, gente, depois de juros e correção monetária. Para analisar. Não faça valor da causa sobre o salário mínimo. É um tiro no pé. Olha os meus fatos, gente. Olha que diferença. Conciso. Explique em poucas palavras o que você quer. O autor deu entrada no benefício em tal data, porque na data tal ele tinha os requisitos. Ele tinha quanto tempo de contribuição? X tempo. Aí no parágrafo, logo em seguida eu digo, porém o INSS indeferiu. Com qual justificativa? Dizendo que ele não tinha o tempo suficiente. E no terceiro parágrafo, eu fecho os meus fatos. Olha, de acordo com o que eu analisei, com as normas, etc. e tal, ele tem direito sim. Nesses casos, eu sempre crio esse parágrafo aqui, ó. Pontos controvertidos. O que são os pontos controvertidos? Os pontos controvertidos do processo são aqueles pontos em que o INSS utilizou para indeferir o processo administrativo. Eu preciso rebater isso diretamente no meu processo judicial. Você observa que eu crio um parágrafo. Gente, isso aqui é a única coisa que eu escrevi. O servidor, ele vai entender que, olha, o INSS reconheceu todos os períodos dele como especial, porque eu já falei isso antes. Os únicos períodos que o INSS não reconheceu foram esses 2 períodos aqui. E aí eu digo por que o INSS precisa reconhecer. O período 1 precisa reconhecer pelo enquadramento da categoria profissional, e o período 2 ele precisa reconhecer porque está lá no PPP, e o INSS não é maluco. Compreende? E, por fim, o valor da causa. Eu crio um parágrafo específico para trazer o valor da causa. Fran, o valor da causa é tão importante assim? Com certeza. O valor da causa vai determinar a competência da sua ação. Então, você, às vezes, pode ter uma ação muito boa na mão, por não saber ou por fazer de qualquer jeito o valor da causa, a sua ação passa a ser juizado, sendo que é uma ação que você poderia botar na justiça comum, e aí recorrer, tem uma sentença, tem um acórdão muito bom vindo de lá de cima, como foi o meu caso, reformei a sentença, anulou a sentença, gente, e aí gera um horário de sucumbência para você. É muito importante ficar atento a esses pontos. Obviamente que eu não trouxe tudo aqui, porque é impossível trazer tudo em 1 hora de aula, tá? Eu consegui, velho, 1 hora. Falei tudo em 1 hora. Gente, para finalizar, para quem não conhece ainda, esse é o projeto que eu falei no início para vocês, que é o curso que eu criei para trazer esse conteúdo aqui que eu trouxe, não foi bom? Com um conteúdo top, né? No curso tem muito mais. Eu não consigo ser uma pessoa superficial, vocês perceberam, né? Eu trouxe até as minhas peças aqui para mostrar a vocês. Eu trago o meu dia a dia, eu trago de fato aquilo que eu faço. E assim eu estou de fato disponível para quem quer aprender direito previdenciário, para quem quer advogar. Gente, se você quer ganhar dinheiro, a área é previdência. Quer ganhar dinheiro, vem previdenciário que você ganha. E já tem advogados aqui que já estão ganhando dinheiro em previdenciário. Só precisa... Sabe um diamante bruto? Muitos de nós iniciamos em previdenciário como um diamante bruto. Se você se lapidar sozinho... Você já viu uma pedra para ela ser lapidada sozinha? Não existe. Você precisa de alguém para ser lapidado, tá? Tem 4 meses. Vem para cá. Franca falar. Não estava no script, gente. Bom dia a todos. Eu tenho 12 anos que tirei a carteira da OAB. Nunca advoguei. E no mês de maio desse ano, conheci Fran. Mês de maio. Desde junho, nós fomos para um passeio da igreja na fazenda. E aí ela começou a me observar. Eu escolhi fazer uma pós em processo civil e sempre fui atraída pelo direito previdenciário. Então, foi um presente de Deus. Eu iniciei, quando ela me chamou para a sociedade, eu falei, não, é Deus na terra mesmo, por mim. E digo para vocês, são 4 meses apenas
do escritório, a gente está aqui juntas, né? Ela já teve outros escritórios, estamos juntas desde agosto, efetivamente, e me digo assim, digo para vocês, né? Vale a pena. É um investimento que vale a pena, porque se eu fosse fazer vários cursos que ela já fez, a pós-graduação, gente, eu faço também uma pós em previdenciário. Minha pós é maravilhosa, mas não me faz hoje ganhar dinheiro e ser prática efetiva com a parceria que eu tenho hoje com ela, tá? Então, tipo, não é assim propaganda do curso por nada, não. Mas é porque vale a pena. São apenas 4 meses. Eu atendo sozinha os clientes. Tipo, faço as petições, ela somente dá uma olhada e fala, rapaz, mas porque realmente ela me ensinou o caminho das pedras. Então, vocês estão tendo a oportunidade de ouvir coisa que eu nunca ouvi, viu? Ela nunca me deu uma aula dessa, não. Eu estou aqui assistindo de olho. Nunca me deu, mas me disse aonde e como eu poderia chegar. E se vocês tiverem essa oportunidade, não percam, porque esse é o ano de ganhar dinheiro com direito previdenciário. Gente, eu queria rapidinho aqui para fechar, convidar a Gleice aqui. Ontem, a Gleice está aqui comigo. Ontem foi a nossa aula inaugural, assim, para os alunos inscritos no curso, né? E hoje aqui é a nossa aula para aqueles alunos que não estavam inscritos, para as pessoas que se interessam por direito previdenciário conhecer. E aí eu gostaria que Gleice falasse o que ela, de coração, viu, Gleice, né? Certo. O que ela achou da nossa aula de ontem. E é com você, Gleice, pode falar. Pronto, gente. Eu recebi a minha carteira da OAB no mês de setembro de 2023, sem nenhuma experiência, comecei uma pós e estava me sentindo perdida, porque começou a aparecer algumas pessoas querendo tirar dúvidas e a área de direito previdenciário é a área que eu gosto. E aí encontrei Fran, conheci Fran pelo Instagram, ela me falou sobre esse curso, eu decidi arriscar, e ontem eu assisti a primeira aula, e por incrível que pareça, o que eu aprendi nessa primeira aula, com o material que ela também disponibilizou, eu não aprendi durante esses meses que eu estou fazendo a minha pós, por ser um conteúdo mais prolongado, então assim, em um dia, até como você prospectar cliente, como você conversar com o cliente, até isso você vai aprender no curso, então não se arrependam, faça esse curso, porque, de fato, vai te encorajar a você enfrentar a advocacia previdenciária, se, de fato, é o que você realmente gosta. Obrigada. Gente, eu só vou explicar como é que vai funcionar o curso, se você tiver interesse. E mesmo que você não tenha, eu vou explicar, porque você pode conhecer alguém. Ao todo, inicialmente, serão 8 aulas. Todas as aulas ao vivo, vocês vão tirar dúvidas comigo. A gente tem um grupo também de WhatsApp, que você pode mandar sua dúvida, eu vou tirar sua dúvida lá no grupo de WhatsApp. Além disso, as aulas do sábado, todas as aulas do sábado serão presenciais. Você vai poder trazer aqui, ó, junto comigo, sentar comigo, eu vou conversar com você, te explicar, nós duas aqui, ó, bater papo, conversar. Se você tiver casos concretos que você não saiba para onde ir, não saiba como desenvolver, eu vou lhe dar todo esse auxílio durante o período do curso, tá certo? Eu disponibilizo material atualizado em direito previdenciário. Nada defasado, não. Tudo atualizado, tudo pesquisado, tudo bonitinho. E eu trago, gente, mastigado para vocês. Você não vai precisar, a Gleice sabe, abrir a lei. Não, eu já trago a lei, eu já trago tudo. Onde você vai achar, eu já trago tudo ali. Porque se você precisar daquele conteúdo para escrever uma peça, no processo administrativo, você já tem. Você não precisa ir atrás, porque o objetivo do curso é esse. É lhe mostrar o caminho das pedras. Tá certo? Eu acho que não precisa falar mais nada do curso. Fran já falou, Gleice já falou, eu já falei. Eu queria apenas abrir agora para vocês. Sim. Eu queria que vocês abrissem a câmera, gente, para fazer um print da tela. Quem não pode abrir, tudo bem. Peraí. Mas Um minutinho. Quem pode? Do jeito que eu acordei aqui. Uma mulher tudo bonita, rapaz. Peraí. Gente, o pior não é nada, velho.
Eu esqueci como é que faz print. Peraí, rapidinho. Tem escrito print aí. Não. Acho que é isso. É. Compra isso aí. Faz um teste pra ver. Agora aparece um negócio no menu para selecionar. Hoje. Tô parando